galera, Gomes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo de pintura do sketch que eu fiz no vídeo passado, então quem ainda não viu e quiser ver, eu vou deixar no card aqui em cima. E também no canal tem aí o vídeo anterior. É sobre o Lewis, que é o ator que faz o Jonas na série Dark, pra quem não conhece. Então eu dividi em 2 vídeos, e a razão foi que eu fiz uma enquete nas redes sociais esses dias sobre se eu postava os vídeos em tempo real ou acelerado, e aí deu uma divergência aí, né? Cada rede social deu um resultado, mas eu resolvi postar essa pintura em tempo real. Eu sei que foi bem demorada, tem 1 hora e pouco de vídeo, mas, bom, o YouTube ele tem uma ferramenta onde dá pra você assistir o vídeo 2 vezes mais rápido, né? Só você clicar nessa ferramentinha que fica aí embaixo no lado direito do vídeo e em velocidade, aí você escolhe a velocidade que você quer assistir. Então, pra quem quer assistir o vídeo inteiro, mas não quer ver em 1 hora, dá pra você acelerar um pouquinho o vídeo, isso é bom. Então, pra aqueles que estão afim, né, de ver um pouquinho do processo e acompanhar realmente em tempo real a pintura, eu resolvi começar a postar mais esses vídeos assim, um pouco mais longos, pra quem realmente tá afim de ver e tem o tempo de ver, entendeu? Então, capaz que não seja pra todo mundo. Vou falar um pouco sobre o processo durante o vídeo, não vou falar o vídeo inteiro, mas às vezes eu vou aparecer aí do nada comentando alguma coisa pra vocês. Tipo agora, que eu mudei o brush que eu tô pintando, geralmente eu usava aquele do Dave Greco, né, que eu sempre indico pra vocês, que foi o que eu usei pro sketch, tem o link no vídeo anterior. E nesse vídeo eu usei um brush da Loish, que é o mesmo que tem no pack do Dave Greco, tem muito parecido lá. Eu vou deixar o nome do brush e o link da Loish na descrição também, pra quem estiver interessado. E aí eu mudei, né, coloquei um brush redondo aí pra pintura, pra testar, e eu gostei bastante do resultado, que parece que eu use ele mais aí no canal. Sempre é bom variar. E eu achei que ele é um pouco mais sensível, então acho que eu acabei forçando menos a mão pra pintura, pra renderizar, como é um processo longo. Então eu gostei dele, me serviu muito bem. E vamos acompanhar aí. E sobre o processo, para quem já acompanhou umas pinturas em lives, eu sempre falo, eu crio uma camada embaixo da minha camada de sketch, que dá pra ver aí, e aí eu vou jogar uma cor blocada nela, uma cor flat, no caso, e eu trabalho muito em camadas nessa parte antes da renderização e da pintura, luz e sombra, que eu acho que facilita muito. Então aí eu já fiz a camada da cor base, que foi um bege, né, aí eu criei uma outra layer em cima. E eu tô escolhendo uma cor pra eu fazer as partes mais escuras do rosto, né? Que seria embaixo do olho, onde não tem a luz direta, na boca, embaixo do nariz. Então eu tava escolhendo ali. Vocês viram que eu testo bastante os tons, até ver algum que me agrada. Então eu escolho lá e eu testo na pele, aí eu dou um Ctrl Z, escolho outro. Então vou fazendo esses testes que ajudam também a entender como que as cores se comportam. E aí, por ele estar uma camada separada, eu apertei o Ctrl U e eu pude mudar um pouquinho o hue dele, que seria, né, a cor. Eu puxei um pouquinho mais pro vermelho, pro rosa, assim. Então eu gosto muito de trabalhar em camadas diferentes, porque na hora de eu fazer essa mudança e testes de cor, é um pouco mais fácil. Então você pode trabalhar com sombras diferentes e com tons diferentes, cada um em uma camada diferente. Na hora de você fazer mudanças e testes, acaba sendo um pouco mais prático do que você fazer tudo em uma camada só e ter que ficar selecionando cor, enfim. É o meu jeito, tá? E o jeito que eu acho mais prático pra mim. Então aí eu já tô blocando as cores que eu identifiquei entre as 2 imagens, onde teria mais sombra, né? Não teria tanta luz. Aí eu trabalhei primeiramente na pele dele, eu não bloqueei tudo. Então eu fui mudando um pouquinho o meu processo, que geralmente eu bloco tudo, né? E bom, aí eu criei uma terceira camada, que dá pra vocês observarem ali nas camadas, nos layers. E eu tô aplicando uma cor amarela e depois vou puxar um pouquinho pro verde também. Então eu gosto de aplicar esses tons diferentes, mais clarinhos na pele, porque na hora de eu fazer realmente a pintura e renderizar em cima das linhas, né, em cima do sketch, eu já tenho vários tons na minha pele já pronto, então isso facilita para eu não ficar no color pick ali em cima o tempo inteiro. Então eu vou jogar, às vezes eu jogo um tom amarelo, vermelho e azul na pele, ou às vezes um amarelo, vermelho e verde. Nesse caso eu acabei jogando um verde já, vamos ver aí se vai aparecer. Ali ó, eu puxei mais pro verde, então eu fui jogando uns tons diferentes que eu acho que ajuda posteriormente na hora de renderizar.
sabe? Você faz umas marcações meio aleatórias ou, claro, olhando a referência, mas colocando umas cores de uma forma meio aleatória que dá um efeito legal posteriormente. Aí eu criei novamente uma outra camada. Então eu tô trabalhando cada passo que eu vou dar, eu coloco uma camada diferente. Então ali eu acabei usando uma cor muito clara pro olho, vendo na edição. Eu poderia ter puxado um pouquinho mais pro cinza, né? Tirado um pouquinho da luz dela. Depois eu acabei arrumando, eu coloquei mais pro azul, enfim. Mas é tudo teste, então isso foi o bom de eu ter feito em camadas separadas, novamente dizendo, nessa parte blocada. Então eu vou deixar aí o vídeo rolar um pouquinho e depois eu comento mais sobre os próximos passos. Então aí eu já comecei a aplicar a cor do cabelo e coloquei uma marcação de sombra. E aí lembrando que eu tinha uma camada de uma sombra preta e cinza, que é aquela que tá desativada, a primeira ali de cima. Aí eu ativei ela e eu gostei da forma que ficou, só que ela tava muito presente. Então eu fui testando uns modos de camada e eu acabei deixando ela no soft light, que fez com que os valores da imagem fossem um pouquinho mais marcados, né? Então ela tava muito clarinha, muito harmônica ali, só nos claros. E ficou muito bom com o soft light, eu gostei bastante. E aí eu vou voltar a blocar mais partes do desenho pra gente depois ir pra renderização. Então eu vou rolar o vídeo aí.
Então, agora que a gente já tem mais ou menos, né, a estrutura, tudo embaixo da camada lá, as cores já selecionadas, da camada de sketch, no caso, eu senti a necessidade de eu trabalhar um pouquinho mais a luz e sombra, agora que eu já tenho todas as cores, então eu criei uma outra layer novamente, fui pelo Color Pick, né, eu peguei um tom mais claro que teve dessa sombra rosa que eu fiz nele, rosa avermelhada, e eu fui demarcando um pouco mais antes de eu começar a fazer essas marcações acima, né, do sketch. Eu ainda tô por baixo dele e tô refinando um pouco mais as sombras, o que eu consigo enxergar das referências. E eu acho isso importante também, né, porque dá uma construção maior e uma ajuda na hora de você começar realmente a pintura por cima de tudo. E aí, além do tom de sombra, eu comecei a aplicar um pouquinho de um reflexo de uma luz nos pontos que também eu enxerguei pela referência. Então, vou colocar no queixo, vou trabalhar um pouco mais na sombra do nariz, né, que é o que mais tem sombra ali, que são embaixo dos olhos e no nariz. Então, eu comecei a trabalhar nisso, e isso também tudo embaixo do sketch, ainda em camadas diferentes. Eu acabei nem usando aqueles modos de soft light, screen, etc. Eu tô fazendo mesmo no Color Pick pra tentar... É um estudo, né? Então, pra eu tentar, com o olhar, conseguir chegar nesses tons. Mas depois eu vou usar bastante modos, eu vou explicando pra vocês. E aí é bem teste, né? E vai jogando umas cores e testando, e dá pra apagar depois, ó. Eu tirei tudo como está em uma camada diferente. Eu acabei deixando a mesma camada dos olhos, eu fui perceber agora. Mas tudo bem, podia ser separado. E a partir daí eu acho que eu vou começar a testar uns fundos diferentes já, antes de entrar pra renderização. Só pra teste, pra ver a cor, eu gosto de colocar um fundo cinza, porque eu acho que a aplicação de cores fica um pouco mais interessante do que quando eu faço direto com um fundo branco. Eu acho que ele interfere muito mais no olhar, eu acho muito forte. Então eu coloco um cinza ou um verde, um cinza esverdeado, assim, que eu acho que fica um pouco mais fácil a aplicação de cor nele, até pra fazer sketch também. Você viu que ficou muito gritante o branco ali, né? Mas ele parece que são duas pinturas diferentes, duas cores diferentes aplicadas. Isso é como as cores, elas se comportam, né? Ao lado de outras cores. Então, eu gosto muito de fazer as pinturas com um fundo cinza, mas vai, né, do gosto e do costume de cada um. Aqui o que eu vou fazer, agora eu vou começar a renderizar mesmo, então eu tirei o fundo dela, eu criei uma camada em cima de tudo e apertei Ctrl Alt Shift E, isso criou uma cópia do que tá no Canvas, aí eu ativei a camada de fundo de novo, coloquei tudo dentro de uma pasta e agora eu criei uma camada por cima de tudo. Tá vendo que a segunda camada ali é só o meu desenho pronto, né, a minha pintura que eu fiz até então pronta, sem fundo. Então, ativei a camada de fundo novamente cinza e criei um layer por cima de tudo. Se vocês não entenderem muito bem, dá pra voltar aí pra ver mais ou menos os passos que eu fiz. E agora eu vou começar a renderizar. Então, eu deixo tudo em pastinhas, né, pra eu ver como que tava antes e tal. E vou criando essas camadas salvas com tudo que eu fiz, como que eu fiz aí com o desenho já colorido. E agora eu comecei a renderização. Então, é um processo agora que é um processo realmente lento, né? Então, tem 15 minutos de vídeo agora. Então, em 15 minutos, vocês viram como que é bem... Como se diz, é bem rápido, né? O processo já é uma pintura aí, já tá com as formas decididas, já tem uma luz e sombra bem decidida até. Poderia, parar aí, postar assim, se não fosse renderizar. Mas agora a parte da renderização é um pouco mais longa. Então, esses 15 minutos que eu usei, eu vou usar mais 1 hora para refinar o que eu acabei de fazer. Então, aqui é bem uma fase um pouquinho mais que eu não tenho muito o que comentar, eu acho. Mas eu vou tentar ir explicando algumas coisas ou outra. Então, é bem olhando para a referência e tomando decisões aí do que você acha que tá ficando legal, que a forma tá ficando legal ou não. Lembrando que eu tô usando o mesmo brush, processo inteiro. Se eu não me engano, eu acabei nem usando brush diferente, foi apenas esse mesmo. E eu comecei pelo nariz,
Então eu comecei fazendo uns detalhes mais marcados no nariz, tirando as linhas, já que eu tô fazendo tudo em cima das linhas. E como eu fiz aqui, eu pintei as linhas de vermelho, né, de vinho, isso facilita também na hora de eu mesclar. Então eu geralmente não deixo o sketch na cor preta, a não ser que eu vou fazer um preto e cinza, mas nesse caso que eu tô colorindo eu deixo um vinho, então se eu aplicar, sei lá, uma pele negra, uma pele amarela, uma pele mais esverdeada, uma pele bege, dessa forma, eu tendo essa linha arte vinho, ela vai mesclar muito bem com qualquer cor, assim, sabe? Vai combinar bem. Porque toda a pele também tem um aspecto avermelhado, né? Independente do tom que ela seja. Então, acho que ajuda bastante, independente da cor de pele que você for usar. Deixar um vinho, até mesmo um azul, às vezes, deve ficar interessante. E não um preto, né? Porque o preto, para mesclar com cor, ela vai ficar um pouquinho lavada. Então, eu gosto de deixar a cor assim. Nessa etapa, como eu tô decidindo mais a forma aí, né, do rosto dele, eu acabei excluindo as marcações que eu fiz de barba, depois eu vou fazer na pintura, então eu sei que tem que estar ali. Ainda tem os registros ali embaixo de como tá antes. Ali, né, tirei, coloquei. Então eu tô fazendo a marcação mais do shape do rosto dele, do queixo, né, na mandíbula. Então eu me desapeguei um pouco das linhas que eu fiz pra
para uma barba depois. Então você pode brincar com isso, por isso que eu gosto de deixar salvo embaixo como que estava antes, porque às vezes eu tomo umas decisões na pintura que são um pouco infelizes, né? Não combinam muito, então eu posso desativar e ver como estava antes. E às vezes apagar a decisão que eu fiz e eu vou ter por baixo salvo como estava anteriormente. E eu acho isso legal. É bem raro, às vezes, assim, a gente mudar muito o que era antes, né? E mudar de uma forma que não seja fiel à referência que você quer que seja fiel. Então, geralmente não vai ter tantas mudanças infelizes, mas às vezes você quer usar um pouco, você faz uma coisa que estava às vezes mais legal antes, ou o shape da sombra, ou o shape da luz estava mais legal antes. Então, eu gosto de deixar uma camada ali embaixo.
Nesse momento foi quando eu percebi que os valores da minha imagem não estavam muito bons, então eu decidi criar uma nova camada. Eu clipei essa camada no meu desenho ali e eu coloquei no modo de screen e eu tô fazendo mais umas luzes um pouco mais vibrantes, mais marcadas, então é uma construção que vai, com o tempo, você vai mudando o olhar assim na ilustração. É bem difícil você acertar o tom de primeira, então é uma construção mesmo de valores. Como ele tá no modo screen, eu peguei realmente a cor que tá na pele dele, né? Esse bege que eu coloquei na pele dele. E eu tô aplicando com o screen, ele acaba ficando mais claro e combinando com o que eu fiz. Então é um teste, eu vou apagando, eu tô fazendo numa layer diferente, né? Então dá pra eu apagar depois, eu diminuir a opacidade dele. E aí é uma dica pra vocês, quando forem aplicar essas luzes e você não tem certeza do que você tá aplicando, tá fazendo um teste, crie uma camada diferente, não usa apenas o pincel no modo screen, e sim a camada no modo screen pra vocês irem testando, tá bem? Aí, como acabei a camada de screen, eu criei uma nova camada, vou colocar em Multiply. Peguei uma cor um pouco mais pro azul, pro rosa, assim, né, entre o roxo, que é o azul e rosa. E vou colocar em Multiply, vou diminuir a opacidade do Multiply, eu nunca deixo em 100%, deixo 50 ou 30, 40 por ali. E aí eu vou marcar mais ainda as áreas de sombra, para ajustar os valores da ilustração. Então eu vou ir construindo aí uma sombra em cima pela camada Multiply. Na primeira vez eu não usei Multiply, eu usei as cores por olho mesmo. E agora, como eu já tenho muitos tons aplicados, o Multiply ele vai se comportar um pouco melhor do que eu tentar ir acertando tons no olho, né? Então eu tô demarcando aí. E eu coloquei ali em preto e cinza pra vocês verem como que tá os valores, né? Ainda não tá não tem muito tom tão escuro e nem muito tom tão claro, então dá pra ser um pouco mais trabalhada a luz e a sombra. Mas vamos devagar, né? Fazendo isso, eu tô juntando na ilustração as mudanças que eu fiz, aí dá pra ver. Eu vou tirando, né, a visualização dela e colocando pra ver como que tava antes, o que eu posso mudar e enxergar coisas diferentes. Aí, depois de eu ter feito essas mudanças leves até de luz e sombra, eu vou voltar a renderizar outras partes. Aí eu comecei pelo olho, então bora lá.
Aqui eu fiz um teste com a ferramenta de Dodge Tool, que é o atalho O no teclado. E como eu coloquei ele no modo de highlight e tava tentando melhorar a luz dele. Só que eu achei que não ficou muito natural. Ficou parecendo aqueles efeitos, sabe, de Facetune que fazem. Deixou o olho muito claro. Ele não combinou com a cor que eu tava indo, né, com a paleta que eu tava indo. Eu acho que não foi uma decisão muito boa que eu fiz com essa ferramenta. Eu testei, então foi um teste. Nunca é tarde pra você voltar atrás aí no digital e consertar o que tu fez. Eu acabei desativando depois o que eu fiz, mas foi um teste para eu tentar ir um pouco mais rápido, né, com os valores, com a luz. Mas não ficou muito legal, aí depois eu vou tentar outros modos aí e melhorar a pintura de uma outra forma. Mas às vezes combina, tá? Então uma dica aí, quem quer fazer uns highlights aí na imagem, você pode usar a ferramenta da Dodge Tool, que é o O. Aí você coloca lá em cima e o range, ali perto onde tem o brush, na barra lá de cima, tem a opção de highlights, midtones e shadows. Aí você escolhe lá qual você quer. Então é uma boa ferramenta aí para usarem também. Aí eu voltei aí para renderização e abandonei a Dodge Tool por enquanto.
Bom, começando a renderizar agora o cabelo dele. O cabelo é algo que eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade na renderização, porque eu ainda não segui um estilo X, assim, de fazer o cabelo. Ainda tô descobrindo formas mais fáceis, formas mais blocadas, ainda um pouquinho difícil. Minha mente faz eu querer fazer fio a fio, sabe? E não é necessário, então eu tô me esforçando aí a tentar aprender um estilo legal e fácil de eu fazer cabelo. Eu geralmente escolho entre 3 e 4 tons diferentes. Então tem uma sombra, ou 5 até, né, pra ter uma mais escura. Então tem a sombra, tem o tom base, aí tem um tom um pouco mais claro e tem o highlight, que é o mais claro ainda. Então, pra facilitar, eu deixo em poucos tons para eu poder fazer. É um processo demorado também, o cabelo, né? Eu faço muitas mudanças, eu penso demais, então paciência e vamos lá.
Então vocês podem perceber que é bem lento o processo de eu fazer o cabelo, ainda pra mim, né? Eu sinto que eu tô bem demorado, demora um pouco pra fazer umas decisões e pra realmente gostar de como tá ficando, então acho que é bom tomar seu tempo. Muita gente pergunta pra eu fazer vídeo de cabelo, tanto de desenho de cabelo aqui no canal. E eu não sei, mas eu acho tão difícil explicar o processo de como fazer a forma do cabelo, sabe? Porque é tão diferente. Eu acho que cada pessoa tem um corte diferente, cada cabelo tem um comportamento diferente. Então eu sempre fico naquela de será que eu faço? Como que eu faço? Mas acho que a dica que eu posso dar é um estudo diário de vários estilos de cabelo diferentes, de várias etnias diferentes. Isso pode te ajudar, né, a construir uma facilidade e entender um pouco como o cabelo se comporta, mesmo ele sendo muito diferente, muito vasto, os tipos de cabelo, sabe? Quem sabe um dia eu consigo fazer um tutorial. Eu vi que o Sinix, né? Não é Phoenix. O Sinix, S-I-N-I-X. Ele é ilustrador, ele tem um canal muito bom no YouTube, cheio de tutoriais, tanto que eu aprendi muito com ele. Se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição, senão vocês procuram aí Sinix. Ele fez recentemente um vídeo sobre cabelo, né? Não é muito um tutorial, mas tem umas coisas bem interessantes que ele diz lá sobre pintura de cabelo e ele mostra também exemplos muito interessantes. Então, acho que o cabelo é mais uma construção na pintura e no desenho do que uma regra, sabe? Então, acho que a prática é muito importante. Só queria deixar isso aí registrado.
Uma coisa que eu faço bastante durante o desenho é isso, né? Colocar ele no preto e cinza pra ver como estão os valores. Tirar o zoom dele pra eu ver de longe se o desenho faz sentido e se de longe eu consigo identificar o que tá acontecendo, quem que é e tal. Então eu gosto bastante, porque aí eu vejo que eu consegui fazer as formas fazerem sentido e a pintura fazer sentido até bem distante. Então, quando ela tá bem resolvida, a pintura é distante, você consegue identificar o que é, e quando você não consegue identificar, é que ainda tem que ser muito trabalhada e muito resolvida, e as decisões de cores ainda precisam ser feitas diferentes. Então, é uma dica aí pra quem quer testar, ou flipar a imagem, né, inverter a imagem, deixar ela no preto e cinza, tirar o zoom. Então, são coisas que é bom, assim, pra você analisar o que você tá fazendo, sabe? Tirar um pouco desse zoom aí da tela e ver ela mais de outras maneiras. E eu sempre vou tirando a camada, né, do que eu fiz de novo, que tem ali, eu deixo salvo a versão antiga e deixo em cima as mudanças que eu tô fazendo. Eu sempre vou tirando e pondo, tanto pra me motivar, pra eu ver, olha o quanto que você conseguiu fazer, olha a mudança boa que aconteceu, e também pra eu ver se eu tenho que voltar atrás de algum passo, ou voltar e lembrar a ideia que eu tinha, do que eu tava realmente mudando. Enfim, é bom ter esses processos em mente também na hora de estar trabalhando na renderização, tá bem?
Então aí, ufa, terminou, acho que terminou o cabelo, acho que eu não mexo mais nele. Aí eu comecei a refinar a sobrancelha e a barba. E a barba que eu tinha apagado ali embaixo, eu resolvi fazer, como ela é muito ralinha, né, bem pouco, acho que nem mal dá pra ver ali na referência pelo Photoshop. Eu resolvi fazer com o brush que eu tava mesmo, não usei nenhum brush em específico de barba, bem pouquinha coisa. Então, como eu já tô com a cor de pele mais definida e com o shape do rosto definido, eu apliquei uma camada aí com a barba já. E aí eu fui juntando, né, todos em camadas, eu criei uma camada nova, copiei o que tinha, e tem um teste ali no Photoshop em imagem que você pode ajustar automaticamente. O Photoshop ele sugere contraste, luz e cor, eu acho automático, contraste, tom e cor. Então, às vezes eu brinco ali e ele clareia um pouquinho a imagem, né, às vezes minha imagem fica um pouquinho acinzentada, né, um pouquinho sem cor. Acho que é devido a esse fundo cinza também que eu uso, que eu acabo fazendo a imagem um pouco mais escura, não tão clara. Então eu uso às vezes essa ferramenta do Photoshop de alto contraste, né, alto tom. Ele me ajuda, eu acho que eu criei uma camada, né, diferente. Fiz esse ajuste automático no Photoshop e eu reduzi um pouquinho a opacidade para ele não ficar tão claro. Aí eu juntei com a camada de baixo, criei uma camada nova, então eu vou juntando as camadas, né, das mudanças que eu faço e fica salvo ali várias mudanças do passado aí ali embaixo, como dá para vocês verem, tá? Então, um pouquinho da ideia, não sei se todo mundo conhece essa ferramenta, as automáticas do Photoshop, mas é ali em imagem, lá em cima, aí você tem alto tom, alto contraste e alto color, tá bem?
Aí a gente tá quase na finalização, acho que eu não vou fazer tantas mudanças na pintura em si. Eu vou começar a fazer uns ajustes e criar o efeito na pele dele. Tá vendo que ele tem umas sardas mais marcadas na primeira referência. Eu quis aplicar isso, usei um brush da Loist também, que tá no mesmo pé, que vocês podem usar. E eu coloquei umas sardas aí com um tom um pouquinho mais escuro na pele dele. Fui testando, apagando, tudo em uma camada diferente também. E aí depois disso eu vou brincar um pouco com as cores, tá bem?
Agora chegando numa parte final mesmo da ilustração, eu tô arrumando alguns erros aí que eu acho que dava pra melhorar. Aí eu fiz o teste do preto e cinza, eu achei que não tava muito bom os valores. Aí eu fui ajustando ali na ferramenta de levels do Photoshop, uma forma que ele fica um pouquinho mais marcado. Aí eu puxei o branco, puxei um pouquinho do preto e ficou um pouquinho mais agradável do que tava. Eu não sei se eu deixei 100%, acredito que sim. Aí eu coloquei no Color Mixer. Esse Color Mixer, eu acho ele muito bom. Que eu mudo muitas cores com ele, eu faço testes de cores e que fica bom. Então, dá uma brincada aí com ele, tanto nas cores ali que tem, né? No verde, vermelho e azul. E também como camada no Photoshop ali, como ele se comporta, né? Se é normal, multiply, screen, enfim. Dá uma brincada aí com ele, com a opacidade dele. E às vezes você encontra resultados muito bons. Então eu gostei nesse tom mais quente a ilustração, nesse nível. Eu podia deixar assim. Nesse nível não, nesse estágio da ilustração. Eu gostei dessa forma quente que ficou. Não é sempre que eu uso essa ferramenta do Color Mix, que eu acho que é legal conseguir fazer decisões de cor da minha cabeça. Mas quando dá pra melhorar e dá pra gente testar coisa nova, eu acho muito bom. Então aí eu clareei bem o fundo acabou ficando mais branco do que tava. E eu tô fazendo essas mudanças aí, testando outras formas de cor. Aí eu dupliquei o meu Color Mix, aí eu exagerei absurdo ali umas configurações sem perder os valores, então eu tentei puxar várias cores diferentes, mas sem deixar ele muito opaco, né? E ainda com umas definições de valores. E aí eu brinquei também com a forma que a camada se comporta. Vamos ver ali. Aí eu tô realmente sem saber o que eu tô fazendo da vida, né? Isso. Aí eu fui nas camadas pra ver como ele se comporta. Eu achei muito interessante essa parte aqui. E aí eu resolvi brincar com isso. E aí eu cheguei nesse tom que acaba deixando os highlights, né, um pouco mais pro azul e pro verde, pro ciano, assim. Então eu gostei muito de como a cor se comportou ali. Aí eu fui ajustando pra deixar ela um pouco mais suave, né, e não tão tudo azul, meio esverdeado. Eu fui ajustando ela, aí eu clipei ela apenas no personagem, sem clipar no fundo. Dá pra ver que todas as camadas ali de ajuste estão clipadas na minha pintura e não no fundo. E aí eu fui ajustando as camadas devagar e testando, mais, acho pelo olhar mesmo, que eu achei que ficava legal. Aí é um processo de teste, né? Eu podia mexer como podia deixar como estava no original, só que eu gostei bastante do estilo que ficou no resultado final com essas mudanças. Aí ele ainda tá um pouco muito azul ainda. E vamos lá, a gente vai trabalhando em cima desses efeitos até chegar a algo realmente agradável e não fique tão superficial. Aí eu criei uma camada de curva, aí onde eu vou mexer eu achei que ele tava um pouco escuro demais, que ele ficou sem tanta luz. Aí eu tentei ajustar um pouquinho as curvas para marcar um pouco mais a cor, a iluminação. Então, por isso que é bom você também ter o conhecimento de algumas ferramentas escondidas do Photoshop, ferramentas de edição de imagem, porque podem melhorar muito sua ilustração e deixar ela mais interessante. Aí eu dupliquei aquele Color Mix de cor quente e joguei em cima daqui ficou a cor verde, e aí eu deixei ele mais pro vermelho, né? Eu puxei os tons para ele não ficar tão esverdeado assim. E eu achei que marcou mais as cores vermelhas e amarelas do desenho, da pintura no caso. E eu gostei de como ficou. Então, você viu, foi um teste, uma construção de efeitos em cima até ficar com uma cor legal. A meta, sim, é conseguir pintar nessas cores, mas eu sei que é um processo lento. Você vai construindo suas paletas, você vai construindo o seu olhar para conseguir combinar tons dessa forma. Então, por enquanto, a gente faz mexendo, né, nos efeitos do Photoshop, tentando chegar em um resultado agradável. E o bom de ter isso é que daí depois você pode pegar um Color Pick e selecionar as cores desse desenho e ter numa paleta e usar essa paleta futuramente, sabe, em outras ilustrações. Então, eu gosto muito de fazer esses testes. Aí eu fui mexendo com os valores novamente em level. Eu achei que ficou muito escuro aí.
Eu acredito que eu diminuí depois essa camada e não deixei tão forte do jeito que tá. E acho que é basicamente isso, a gente já tá no finalzinho do vídeo. Pra quem assistiu até aqui, muito, muito obrigado, né? Espero que você tenha gostado. Quem assistiu acelerado também é nóis, show! Se inscreve no canal, quem gostou do vídeo, quem viu até aqui, deixa um like que ajuda muito, muito, muito. Recomenda aí pra alguém que faz ilustração, que você conhece ou que vai ajudar alguém. Eu vou tentar trazer mais vídeos de processo assim, tentar falando mais sobre o processo, tentar trazer mais tutoriais de pintura, que eu acho que é um assunto legal da gente começar a tratar no canal, que é algo que tá entrando na minha vida como ilustradora, que é a pintura. Então eu vou passar para vocês todo o meu desenvolvimento e o que eu aprendi, e o que eu tô pesquisando. Eu vou ir tentar trazendo sempre novidade aqui sobre isso. Então esse é o resultado, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa diferente no Photoshop com esse vídeo. Pode mandar sugestões ou ideias, é sempre muito bem-vindas. Obrigada a todos os inscritos, a gente está chegando a 16 mil já. Eu lembro meses atrás que a gente estava com 6 mil, então muito, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!